Gente, nós com essa missão aqui de fechar esse domingo belo, maravilhoso, nós vamos trazer muitas dicas, e aí eu decidi orientar vocês, caso tenha alguém aqui que queira tirar pelo menos 900 em matemática. Tem? É um número legal ou não, gente? Então eu vou trocar uma ideia com vocês sobre como isso é possível. Sei que você está cansadinho, ainda tem muitas dicas aí, mas tenta parar até o dia da prova e pensar nisso que eu vou te propor agora. É a teoria de resposta ao item. Vou te contar como que você vai tirar a melhor nota acertando o menor número de questões dentro da sua coerência pedagógica. Só para vocês terem ideia, isso aqui é mais um conforto, porque tem muita gente que fica assim, brigando, não, essa TRI veio só para complicar a minha vida, porque nós estamos acostumados com a teoria clássica. Peraí. O que é a teoria clássica? É aquela história de você pegar e falar assim, as questões mais difíceis valem mais. A gente fazia uma prova antigamente, pegava as questões que quase ninguém acertava, você punha valendo 8 pontos, o resto valendo meio. Então não é por aí. Quando você pega aqui, os vestibulares clássicos, eles analisam somente a quantidade de acertos, o desvio, a média, a variância, e a sua nota depende realmente só dos acertos. Na TRI não, você precisa trabalhar com a probabilidade que existe de você acertar uma questão. E aí você tem quais as questões que você acertou. Então a minha aula está direcionada para vocês para isso. Eu vou fazer um exemplo aqui didático para vocês entenderem como que a TRI funciona, bem básico mesmo. Imagina assim, nós temos 5 candidatos aqui. A Ana acertou 3, a Débora 3, o Eric 2, o Gil 2, a Kelly 1 e o Otávio 1. Repara que nós temos um monte de problema aqui. Primeiro, o empate. Não tem como diferenciar a Ana da Débora. E assim por diante. Aí o que a TRI faz? Ela pega essas questões, faz uma calibragem e cria mais ou menos assim. Olha essa primeira questão aqui. Ela teve o índice de acerto maior. Então ela tem, abre aspas, um peso maior. Por exemplo, 400. Fiz uma contagem discreta simples. A2, 300 e assim por diante. Então agora, pensa no seguinte, ao invés de colocar só o número de acertos, você coloca o valor da questão. Olha os resultados que acontecem com uma brincadeira como essa, olha lá. A Ana acertou as 3 perfeitas, olha lá. 400, 300, 200, ela levou a nota 900. A Débora, infelizmente, ela errou uma questão fácil, perceberam lá, de 400, e acertou a mais difícil, ela ficou com 600. O Eric acertou 2 mais fáceis e errou as mais difíceis, 700. Então, ele conseguiu passar alguém que tinha acertado 3, mais do que ele. Então, é por aí que a teoria de resposta ao item funciona. Então vocês precisam pensar até o dia 10, primeiro, buscar as questões mais fáceis. Daqui a pouco eu vou orientar vocês mais especificamente sobre como fazer isso. Só para vocês terem ideia dos dados aqui do INEP, essa curva aqui é a curva de dispersão de um determinado Enem. E qual que era a nossa meta mesmo? Quantos? Não ouvi. Então, em matemática, para você conseguir esse feito, você precisa algo em torno de 35 a 40 questões. Tá? É algo que, se você pensar, é possível.
E aí eu vou orientar vocês agora, olha aqui, ó, essa é a curva de Gauss. Nós vamos ter uma recomendação da prova, ela tem essa distribuição de questões. 5 questões muito fáceis, 5 questões muito difíceis, 10 fáceis, 10 difíceis e 15 intermediária. Então eu vou propor para vocês 3 momentos no dia 10 de novembro. Um momento onde você vai se garantir nas 10, que eu vou chamar de base. Depois, o momento onde você vai desenvolver, fazer o diferencial. E o momento, caso seja possível, que é o momento que você vai ter que fazer uma escolha aleatória das alternativas, tá? Então esse aqui, ó, eu vou dar uma acelerada aqui, mas depois isso aqui vai ficar disponível para vocês, ó. 30 questões, seguindo essa coerência pedagógica, vocês conseguem 850 pontos, 35 você já pula para 900, e se você conseguir, peraí, não saiu ali na projeção, mas se você conseguir as 38, 39, vocês passam de 900, 950, ok? Eu acho que a gente tira como base medicina, né, que é muito concorrido, mas é uma meta que é possível. Pois bem, como eu disse para vocês, pega a sua prova. Primeira coisa, isso aqui que eu estou propondo para vocês é o resultado de muita pesquisa, muita análise. A gente conversa com alunos depois de aprovados, a gente fala, e aí, o que você fez? O que deu certo? O que você experimentou? Então essa técnica aqui é uma técnica que funciona bastante. Então olha aqui, você pega primeiro, o primeiro momento da prova, você vai buscar questões que envolvem apenas análise de gráficos, operações básicas, soma, multiplicação. Você leu o comando, percebeu que é um texto muito curto, claro, e aí você dobra a sua atenção. Quais são os assuntos que geralmente aparecem com isso? Estatística, porcentagem, projeções, escala, razão, proporção, regra de 3. Então isso aqui deve compor o seu primeiro momento, tá? Aquelas 15 questões que vão te dar a base dos 900 pontos que vocês vão conseguir no dia 10 de novembro. Depois, há quem diga que você vai um pouquinho para a natureza, vai se garantir, muda um pouquinho, né, o foco e volta. Aí você tem a parte que eu chamo de diferencial. São aquelas questões que você precisa de um teorema, de uma fórmula, raciocínios um pouco mais elaborados, que os nossos mestres vão passar para vocês já já. Teoremas, você precisa construir leis. Você sabe que às vezes tem uma função do primeiro grau, eu preciso construir isso. Geometria plana, você tem cálculo de áreas, não adianta, não tem como você deduzir, você tem que saber como é que calcula aquela área, aquela região. Geometria espacial, cálculo de volumes, o volume da esfera, o volume do cilindro, do prisma e assim por diante. E por fim, é aquela parte que você precisa tirar aquele peso. Você fala, poxa, eu vou deixar 15 questões que, se não der tempo, eu vou chutar na boa, eu vou escolher, né, D de Deus, faça a média aritmética das alternativas, do jeito que você quiser. E se Deus quiser, esse número, tomara que seja menor que 15, né? Tomara que seja menor que 15, mas você tem que pensar num número que te dê um pouco de conforto, que vocês possam trabalhar com isso. Você vê, o comando, ele te gera um monte de raciocínio, você tem que ler o texto. Onde estão esses assuntos, geralmente? Probabilidade, análise combinatória, logaritmo, matemática financeira, ok? E o que eu tenho para dizer para vocês, em linhas gerais, né, o nosso tempo está muito curto, é que
nós temos, eu particularmente, eu faço sempre um feedback com meus alunos, e alunos que seguiram essa orientação conseguiram mais de 950 pontos, certo? Nós tivemos alunos com 40 acertos, batendo 972, e é isso que eu desejo para vocês, tá, meninos? Pessoal, a gente sabe que vocês estão bem cansados aí, e o que nos ajuda um pouquinho mais é que a nossa provinha é daqui a 2 semanas ainda. Então a gente ainda tem tempo para a gente fazer uma revisão rapidinha. Nós vamos nos encontrar outras vezes aí. A gente faz aí mais alguns exercícios juntos. Dá tempo ainda de você que não começou a estudar, começar, beleza? Dá tempo ainda. Fica tranquilo. Bom, eu coloquei aqui rapidinho alguns assuntos para a gente compartilhar, que são esses assuntos que têm bastante incidência aí, tiveram em todas essas provas, e a gente veio treinando para a gente sair bem melhor do que a gente imaginava nessa prova. Então tudo começa quando a gente está revendo aí, olha, a função do primeiro grau. É um assunto legal porque não só na matemática, lá na física, na química, apareceu lá uma reta. Você sabe que trata-se de uma função do primeiro grau. Então o que a gente precisa lembrar aqui agora seria a sua forma geral: f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, que é exatamente a mesma coisa. O f de x, quem está em função de x, é aquilo que a gente chama de y. A gente tem ali o a, o b, onde cada um desses termos aí tem um papel dentro da função. Lembra aqui comigo, olha, eu tenho ali aquele a, que é exatamente o que a gente chama de coeficiente angular. Temos ali também o b, o nosso coeficiente linear. Esse coeficiente angular, que também pode ser chamado de taxa de variação, você viu o tanto de exercício que a gente fez, aonde ele pedia exatamente a taxa de variação que estava ocorrendo, era exatamente esse A. Ele fala a respeito da inclinação dessa reta. Lembra nesse momento, se a reta é crescente, significa dizer que o A é maior do que zero. Se a reta é decrescente, esse A é menor do que zero. É bem interessante você lembrar também do B, o termo independente. O termo independente, ele representa exatamente a interseção com o eixo Y. Faça um estudo detalhado dessas coordenadas aí. Lembra aí, olha, que para a gente encontrar o valor do A, tem 2 caminhos. Se lá no gráfico vier representado para você o ângulo, lembre-se que basta fazer a tangente do ângulo. Se vier pelo menos 2 pontos ali na reta, basta você fazer a variação de y pela variação de x. Delta y sobre delta x vai fornecer exatamente esse A, que é exatamente se a reta é crescente ou se a reta é decrescente, se a função é crescente, se a função é decrescente. Além disso daí, um comentário bem rapidinho que eu coloquei aqui, para a gente lembrar, olha, dessa reta que está em vermelho aqui no primeiro gráfico, y igual a x, a nossa função identidade, a função aí, olha, que é representada pela bissetriz dos quadrantes ímpares, que eu sempre te disse assim, ela funciona como se fosse um espelho plano. Todas as vezes que você tiver a representação de uma função, esse espelho aí vai refletir a sua função inversa. Veja, coloquei aqui, olha, uma função nesse gráfico do meio, função f. Perceba que o ponto 1 e 3 é ponto da função f. Naquele mecanismo que a gente faz, x vira y, y vira x. Perceba que na inversa, o ponto que era 1 e 3 virou 3 e 1, e ele está representado ali pelo seu espelho. Um exemplo bem legal aí, se eles quiserem tentar complicar a nossa vida, coloca lá, olha, aquilo que você adora, função logarítmica. Olha no seu espelho, a função exponencial. É legal, e nós vamos fazer pelo menos mais um exercício até chegar a essa prova. Além disso daqui, um outro assunto que tem uma incidência aí bem alta, até o Sidney comentou aí agora há pouco, através daquela interpretação que você vai fazendo, monta a lei de formação, y
Y é igual a x quadrado mais bx mais c, a nossa função do segundo grau. Lembrando que ela é representada por uma parábola que tem a concavidade voltada para cima. Veja, quando o a é maior do que zero, concavidade voltada para baixo quando o a é menor do que zero. Falando ainda da função do segundo grau, aquelas relações de Girardi para uma função de segundo grau. Ou ainda, lembrando dela, tia Ivone, soma e produto, lá, ó. Soma menos B sobre A, o produto C sobre A. E uma coisa muito importante que você sabe que é facilitador de funções do segundo grau, a forma fatorada, a forma canônica. Dá uma olhadinha nisso daqui para a gente praticar mais um pouco e você resolver essa questão 148 da prova amarela daqui 15 dias, tá? Calma. Além disso daqui também, olha, falando da função do segundo grau, o ponto mais importante que ela tem é exatamente o ponto que a gente chama de vértice, o ponto de mudança de comportamento. Ponto máximo, boca voltada para baixo. Ponto mínimo, boca voltada para cima. Esse ponto é super importante. Calcular o x do vértice e o y do vértice. Lembra lá comigo no cantinho, olha, o x do vértice basta você fazer a média aritmética entre as raízes, ou ainda, menos b sobre 2a, se você tem facilidade em memorizar as fórmulas. O y do vértice, o menos delta sobre 4a. Só para a gente lembrar bem rapidinho como que a gente trabalha isso daqui e eu passar para frente, para a gente poder ir descansar um pouquinho. Eu trouxe esse exemplo aí, olha, me ajuda? Uma empresa produz X toneladas mensais de um produto a um custo mensal dado em milhares de reais, expressos por C de X, e está ali a nossa função, que é uma função do segundo grau. A capacidade máxima de produção é de 20 toneladas por mês, e toda a produção é vendida a um preço de 25 milhares de reais por tonelada. A quantidade em toneladas que deve ser produzida e vendida por mês para maximizar o lucro mensal. Maximizar o lucro, tornar o lucro máximo. Então o que eu estou querendo primeiro ali? Calcular exatamente quem que é o lucro. Lembra comigo bem rapidinho, quem que é esse tal de lucro, hein? É exatamente a diferença entre a venda e o custo. A venda você tem 25 por tonelada. Se você vendeu lá X toneladas, então você obteve na venda 25 vezes X. O custo ele te forneceu lá em cima, olha, então é 25x menos o custo. Quando você faz aquela continha, olha onde você chega. É uma expressão de segundo grau. O lucro então é uma função do segundo grau. Perceba o seu coeficiente dominante, o seu A, olha, menos 0,75, ele é negativo. Trata-se de uma parábola que tem a boca voltada para baixo. Agora que é aquela maior dificuldade que a gente tem no exercício. Eu tenho que calcular aí, aliás, o x do vértice ou o y do vértice. Lembre-se, o y é a função é o lucro. Ele está querendo o lucro máximo, ou ele falou assim, ó, a quantidade para que o lucro seja máximo, e a quantidade é o x. Então entenda que essa nossa função, representada graficamente como eu coloquei ali para você, olha, parábola com a boca voltada para baixo, bem destacado o vértice, o x do vértice e o y do vértice, o ponto máximo da função. A gente encontra, olha, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. A gente viu ali agora, eu quero saber qual a quantidade é o x, por isso nós estamos buscando aqui, olha, o x do vértice. Fazendo as continhas do x do vértice, a gente obtém exatamente 14. Letra A de I love you, você. É verdade. No mais, a gente, nesse momento, seria bem interessante você olhar essas coisinhas. Como o Sidney acabou de falar, são informações, são conteúdos que você precisa de fórmula. Então, nesse tempo que vai sobrar aí para você, dá uma olhada, por favor, lá, olha. Progressão aritmética, aquelas duas propriedades que nós trabalhamos, as duas fórmulas. Progressão geométrica também, a soma dos termos, termo geral, propriedades, todas as geometrias, principalmente plano espacial, que você sabe da incidência muito grande. Dá uma olhadinha nessas fórmulas aí e a gente vai conversando ainda nesse tempinho que ainda resta, ok? Vamos falar com vocês a melhor matéria que existe, matemática, e dentro desses assuntos, o melhor que existe, que é a probabilidade. Então, olha só,
Um atirador, em um único tiro, tem probabilidade de 80% de acertar um específico tipo de alvo. Num exercício, ele dá 6 tiros seguidos neste mesmo alvo. Considerando que nesses tiros são independentes, em cálculo aproximado, qual é a probabilidade de o atirador errar o alvo exatamente 2 vezes? Então, vamos lá só. O que a gente tem que entender da leitura detalhada do enunciado? Com calma e com muita atenção. A leitura faz toda a diferença. Se ele me falou que a probabilidade de acertar o alvo, ou eu vou acertar, ou eu vou errar. Não existe outra coisa, não tem outro fato que possa acontecer. Ou eu vou acertar, ou eu vou errar. E se ele trouxe no enunciado que 80% eu acerto, então 20% eu vou errar. E o que ele me pede? Então, olha lá, a probabilidade de ele errar exatamente 2 dos 6 tiros será dada por... Se ele tem 6 tiros, vai acontecer 6 situações, ele quer que ele erre 2, então obrigatoriamente ele vai acertar quem? Os outros 4. Agora, eu não posso esquecer dessa situação. O que é aquele 6 fatorial, 2 fatorial sobre 4 fatorial? É que eu tenho que permutar a sequência que os eventos podem acontecer. Ele vai acertar, errar, errar, errar e errar. Mas essa ordem, ela pode ser modificada. Então, o que eu não posso esquecer jamais é de mudar essa sequência. 0,2 ao quadrado, ele vai errar exatamente 2. 0,8 elevado à quarta potência, é que ele vai estar acertando os outros 4. E 6 fatorial sobre 2 vezes 4, eu vou estar mudando, eu vou estar permutando essa sequência. Fazendo essas contas, a gente chega ao resultado que é pedido na nossa questão. Tranquilo? Outra questãozinha, misturando os conteúdos aí para melhorar um pouco o nosso entendimento. Considere no plano cartesiano o pentágono AB, CD e E de vértices, aí ele te dá todas as suas coordenadas e traz um desenho já para facilitar a nossa análise. Escolhendo aleatoriamente um ponto P no interior desse pentágono, a probabilidade de que o ângulo APB seja obtuso é... O que você tem que entender? Lembrar que quando você tem uma circunferência e você tem uma corda, e essa corda é a corda maior, que passa pelo centro da sua circunferência, qualquer triângulo montado ali dentro, ele vai ser um triângulo obrigatoriamente retângulo. Então, se eu pego um ponto que está dentro dessa circunferência, qualquer triângulo formado pelos vértices P, A e B, ele vai ser um triângulo que terá um ângulo maior do que 90 graus, portanto, um ângulo obtuso. Então, o que a gente tem que pensar? Aquele segmento AB, ele deu a indicação para nós, que é o segmento do diâmetro, e faz a semicircunferência de A e B. Então, o que eu tenho que calcular nesse primeiro momento? Qual que seria a área formada por essa semicircunferência? Metade de π, distância de A até B, porque ele te deu as coordenadas lá em cima, usando a fórmula da distância entre 2 pontos, dividido por 2 e elevado ao quadrado. Esse é o nosso raio. Fazendo essas contas, a gente chega que a área vai ser 5π sobre 2. O que é essa área que nós estamos trabalhando? A área daquela metade da circunferência, metade daquele círculo. Então, o que a gente precisa calcular a mais agora? A gente precisa achar qual que é a área total do pentágono marcado, achurado em cinza. Se você não consegue fazer a separação, você pode dividir, você pode calcular a área desse polígono fazendo a somatória de áreas que você conhece. Nesse caso aqui, a gente optou por dividir a figura naquela região pontilhada
pontilhada em azul, fazendo uma área do retângulo em cima e uma área do trapézio embaixo. Essa área, então, de 8π, ela passa a ser a área de toda a figura. A área de toda a figura é o nosso universo, são todos os pontos possíveis. Aquilo que é favorável para nós é os pontos que estão dentro das metades do semicírculo de A e B. Então, o que é a probabilidade pedida, então? É a divisão do que eu quero dentro do universo do que eu tenho. Próxima questão, ele traz a seguinte abordagem. Cláudia, Paulo, Rodrigo e Ana brincam entre si de amigo secreto, mais conhecido como amigo oculto. Cada nome é escrito em um pedaço de papel que é colocado em uma urna, e cada participante retira um deles ao acaso. A probabilidade que nenhum participante retire o seu próprio nome é. Todo mundo já fez, todo mundo já brincou, todo mundo já participou. E quando você faz a brincadeira do amigo oculto, aquilo que não pode acontecer é no sorteio que você realiza, você retirar o seu próprio nome. Então é isso que você tem que medir. Dentro da teoria da probabilidade, tem uma formulinha específica que dá tempo da gente dar uma olhada ainda, que é trabalhar com a fazer a probabilidade caótica, né, a permutação caótica, mas a gente pode pensar por um outro caminho. Se a gente vai trabalhar, são 4 nomes envolvidos no processo, então seria C, se a gente pegar aquela sequência A, C, P e R, essa sequência é a sequência que representa cada um retirando o seu nome. São 4 pessoas envolvidas. Qual que é meu universo? Qual que é o total de sequência possível que eu posso montar a retirada desses 4 nomes? A gente pode chegar nessa fórmula através da permutação de 4, que seria 4 fatorial 24. Mas como é que eu vou montar dentro desse universo dos 24? Como é que eu vou entender aquela sequência em que não vai aparecer o meu nome? Como é que eu não vou retirar o meu nome? Uma maneira, quando o exercício trabalha com 4 possibilidades, é fácil a gente montar e enxergar isso através de uma árvore. Você vai fazer a contagem daquele processo ali, você vai enumerar, você vai escrever rapidinho todas as sequências em que você não retira. Se ele falou que a sequência A, C, P e R é a sequência que cada um está retirando o seu nome, então qual a possibilidade da primeira retirada? Eu só não posso retirar o A, eu posso retirar o C, o P e o R. E assim eu vou fazer na segunda, na terceira e na quarta retirada. Ali você tem a visualização e, consequentemente, você consegue realizar a contagem daquilo que pode acontecer. E como o exercício pede, a probabilidade que nenhum participante retire o seu próprio nome você vai fazer a divisão de novo daquilo que você quer pelo universo que você tem. Certo? Sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pela presença e pela participação. Forte abraço e boa sorte e boa prova para nós. Eu trouxe umas questõezinhas aqui para a gente discutir. Dentro do tema que a gente coloca aí como um tema bem recorrente, que é a geometria espacial, e uma questãozinha de leitura gráfica, que envolve porcentagem. Então, dentro dessa questão, a gente vai relembrar algumas formulazinhas, tá? As principais, as fórmulas básicas, gerais, Pontapé inicial para você resolver uma questão de geometria espacial. Então, eu trouxe uma questão que diz o seguinte: uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura, certo? Uma caixa de madeira no formato de um paralelepípedo reto retângulo, dimensões 20, 8 e 20 centímetros. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, que foi o que eu falei, Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de meio centímetro. Qual
qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates? Bom, então, o que a questão está pedindo para a gente? Somente o que se gasta com a embalagem, com a madeira, tá? Quando você calcula o volume de um paralelepípedo desse, você está considerando as dimensões, incluindo a madeira. Bom, então, olha só, está aí a nossa caixa, está aí alguns lembretes. Galera, nós temos aí 5 grupos, né? Vamos colocar aí 5 famílias de sólidos geométricos que nós estudamos. Essas 5 podem se tornar 3, devido a algumas características parecidas, né? Por exemplo, o prisma e o cilindro são figuras que possuem 2 bases, né? Então, o volume de um prisma e de um cilindro, de modo geral, você calcula multiplicando a área da base pela altura, tá certo? Isso vale para os 2. E a área total seria 2 vezes a área da base mais a lateral. A pirâmide e o cone também têm coisas em comum, né? As duas têm uma base só, né? E um vértice onde os pontos, né, os segmentos ligam esse vértice aos vértices da base. Então o volume da pirâmide do cone é a mesma fórmula do prisma do cilindro dividido por 3. Na hora da área total você vai lembrar que ele tem uma base só. E a diferentona ali, né? Aqui fica sozinha, que é a esfera, que o volume é 4 πr ao cubo sobre 3, ou 4/3 de πr ao cubo. A sua superfície 4 πr ao quadrado, tá? Fazendo esses lembretes, vamos pensar, como é que eu faço para determinar somente o volume de madeira que eu vou usar? Nós vamos calcular o volume todo da figura, certo? E vamos calcular o volume somente da parte interna, que aí você desconsidera, né, a madeira. Aqui estão as opções, e aí nós vamos fazer o seguinte, ó, o volume da madeira é o volume da caixa, menos o que eu chamei ali de volume interno. Volume da caixa, produto entre as dimensões do paralelepípedo, 20 vezes 8 vezes 20. Volume interno, lembra que a madeira tem meio centímetro de espessura, então você vai tirar meio centímetro em cima, meio centímetro embaixo e meio centímetro nas outras faces. Então de 20 vai para 19 e de 8 vai para 7. Volume da madeira, 3.200 menos 2.527, 673 centímetros cúbicos. Alternativa correta, letra C. Tranquilo, né? Segunda questão. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. O mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a... Olha só, ele te deu informações sobre arestas e vértices e está te pedindo o número de faces de um poliedro convexo, né? Então vamos lembrar da relação de Euler, certo? Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Ou vértices mais faces menos aresta é igual a 2. Ela pode vir desse jeito também. 20 vértices, 30 arestas. Número de faces, 12. Tá? Então, relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. E a última questãozinha aí é uma leitura gráfica. Olha só. Estimativas do IBGE para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 apontam uma participação por região conforme indicado no gráfico. As estimativas indicam, o gráfico ficou para outra página, tá? As estimativas indicam que as 2 regiões maiores produtoras produziriam juntas um total de 119,9 milhões de toneladas dessa cultura. De acordo com esses dados, qual seria o valor mais próximo da produção em milhão de tonelada de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste do país? Então a nossa pergunta, o nosso foco é determinar a produção da região sudeste.
Fica atento que ele te deu 119,9 milhões de toneladas nas duas regiões que mais produzem. Então, de acordo com o nosso gráfico, olha só, as regiões que mais produzem, região sul e região centro-oeste. Então, juntando essas duas regiões, são 119,9 milhões. A partir daí, você tem o seguinte, ó, seja teu total em milhões de toneladas da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, logo temos 38,3%, né, na forma decimal, 0,383. 37,2% na forma decimal, 0,372. Essa aqui é a soma da produção das regiões sul e centro-oeste, tá certo? Esse percentual, essa porcentagem do total de toneladas, corresponde a 119,9 milhões. Somando esses dois valores, né? Isolando o T, você tem que a produção naquele ano foi de 158,8 milhões de toneladas. Tem uma produção total, região sudeste, 11,4%. Então, o que eu tenho que fazer é determinar quanto é 11,4% de 158,8 milhões. 11,4%, 0,114 vezes 158,8, que dá aproximadamente 18,1 milhões, que é a letra E, tá? Galera, então aproveita isso aí, ó, para você calcular uma porcentagem de um número. No nosso caso, a porcentagem de 158,8 milhões, você pega esse percentual, escreve ele ou na forma fracionária, denominador igual a 100, ou na forma decimal, e multiplica por 158,8, tá? Se for um aumento percentual, lembra que você vai somar. Aumento de 10%, você vai multiplicar por 1,1. Redução de 10%, você vai multiplicar por 0,9. Tá certo? Essas aí eram as questões que eu tinha para mostrar para vocês. Nós aqui desejamos a todos, né, 2 semanas aí bem tranquilas de muito estudo e uma excelente prova para todos vocês. Tá bom? Um abraço.